E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo bacaninha, tudo na mais perfeita ordem aí, onde você estiver nesse universo, nesse Brasilzão de cidades praticamente infinitas, né? De cidades grandes, cidades pequenas, Brasil é grande, né? E a nossa imagem, nosso conteúdo chega onde a gente nem imagina, né? Então, muito obrigado que você está aí no canal Paulo Darro 1970, muito obrigado mesmo, valeu? Agradecendo a Deus, agradecendo a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque sem Deus e sem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós não somos nada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida sempre. Nós estamos sempre com Cristo, porque sem Cristo nós não somos rigorosamente nada, beleza? Então agradecendo a você, agradecendo a Deus e pedindo a você para curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar, né? Comenta aí, dá o seu comentário. Se eu falar alguma bobagem aqui, pode falar, pode escrever aí, que a gente está aqui sempre para crescer, né? Crescendo com os seus comentários, crescendo com as suas críticas. A gente está tentando sempre indo avante, né? Adiante, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente se quiser ajudar o canal 988-290-767-91, o Pix do canal Paulo Darro. E se você também quiser comprar alguns dos livros que eu vou citar aqui, alguns dos livros que eu vou falar aqui no vídeo, você entra aí pela Amazon, vou deixar o link aí embaixo na descrição, beleza? Vou deixar o link na descrição, você entra lá e você compra, se você quiser comprar o Teoria da Personalidade, olha. Se você quiser comprar este Teoria da Personalidade, tem inclusive a edição mais recente, né, mais nova, você pode entrar aí no link, beleza? Que eu vou deixar o link aí embaixo, aí você entra e compra lá, tranquilo? Beleza? Então a gente está preparando aqui, amarrando aqui as carrapetas aqui, quando passar aqui os letreiros do canal, a gente já chega no vídeo direto, tranquilo? Então curta o vídeo, ó, tá aqui o meu Instagram, hein, @paulodarro1970, para não esquecer, né? @paulodarro1970, então entra lá e me segue, beleza? Tranquilo? Então a gente volta já daqui, depois de 10 segundinhos, é cravado, a gente volta, tranquilo? Valeu, tchau, tchau! E aí, voltei, beleza? Ó, é o seguinte, hoje é a quarta parte, né, do Teorias da Personalidade, deste livro aqui, né? Deste, que já tá virando um clássico na minha mão. Teorias da Personalidade, este livro aqui, que tem uma edição mais recente, né? Vou deixar aqui a foto aqui, ó. Tem uma edição mais atualizada, tá? Para você que é um estudante de psicologia, você que se interessa pelos estudos de personalidade. Então, eu tenho aqui a edição mais recente. Esse aqui é uma edição de 1970, essa edição aqui. Beleza? Eu já falei aqui do Freud, do Jung, do Adler. A gente já trabalhou aqui com vários autores aqui, né? Adler, Fromm, Horney, Sullivan. A partir deste livro aqui, a partir deste volume aqui que nós temos em mão, que é um chamado livro clássico, né? Este livro clássico, mas que tem uma edição recente aí, uma edição mais atualizada, que dá para você que é estudante de psicologia, você se embrenhar lá e estudar. Hoje eu quero tratar exatamente de dois casos aqui, baseados aqui, ó, Teoria da Personalidade deste livro, e esse outro Teoria da Personalidade aqui do James Fadiman e o Robert Frager, esse aqui, ó, beleza? Este bonitinho aqui. Então nós estamos aqui tratando exatamente deste aqui, que é o nosso queridíssimo Abraham Maslow, que é esse aqui, ó, é a psicologia da autoatualização, este indivíduo aqui, tá vendo? Psicólogo. E nós estamos tratando também do nosso queridíssimo Abraham Henry Murray, é o Henry Murray, que é o nosso tratado de hoje aqui, justamente do Teorias da Personalidade, este aqui, tranquilo? Então vamos começar aqui falando do Henry Murray, né? O Henry Murray, ele nasceu em 1893 e faleceu em 1888, foi um psicólogo norte-americano, dirigiu por aproximadamente 30 anos a Universidade de Harvard, foi diretor da Clínica Psicológica de Harvard na Escola de Artes e Ciência após 1930 e colaborou com os estudos de Stanley Cobb, ajudando a incluir a psicologia na grade curricular da universidade. Você imagina que antes, né, ainda não, pelo visto aqui, psicologia ainda não estava na grade curricular da universidade, coisa que hoje em dia é uma coisa absolutamente comum, e as pessoas, como elas procuram na universidade, né? Seja lá qual universidade for, justamente a psicologia, é até estranho a gente ver que o Henry Murray foi um dos responsáveis nos Estados Unidos por incluir, né, a partir de 1930, a psicologia na grade curricular. Bem, né? Aqui, ó, entre os teóricos da personalidade, destaca-se Henry Murray, que nos seus esforços para fundamentar seu ponto de vista se utiliza da sutileza da ciência biológica, da prática clínica e da psicologia acadêmica. Além disso, Murray possui um brilhante estilo enriquecido por um profundo e permanente interesse pela literatura e pelas ciências humanas.
Sua teoria mostra um respeito considerável pela importância dos fatores biológicos, uma apreciação ampla da complexidade do organismo humano e o interesse em representar o comportamento de tal maneira que disso resulta como natural e necessária a investigação controlada. O homem ele foi, né, buscar fundo coisas que validassem as suas ideias, mas aqui a gente está pensando aqui por volta de 1930, quando ele vai começar, como vai ser dito aqui, a partir final dos anos 30 e começo dos anos 40, a validar algumas ideias, né? Depois que ele se encontrou com o Jung. Depois que ele encontrou-se com o Jung, algumas ideias, ele vai se afastar um pouquinho do Freud, né? Vai se afastar um pouquinho do Freud e vai buscar alguns resultados justamente na psicologia analítica do Jung, que nós tratamos aqui há uns 2 vídeos atrás. Você dá uma olhadinha aí. Focaliza o indivíduo em toda a sua complexidade, tendo a Murray em 38 rotulado de personologia. Ele deu tal ênfase à qualidade orgânica do comportamento que chegou a dizer que um segmento dele não pode ser compreendido separadamente do dinamismo pessoal. Contrariando outros que seguem a mesma orientação, Murray insiste na abstração que permite vários tipos de estudos especializados, indicando sempre que a tarefa da reconstrução deve vir após uma análise completa. Ainda em contraste com muitos teóricos do holismo, a sua orientação de campo se traduz pela insistência em que o contexto do ambiente do comportamento deve ser totalmente compreendido e analisado antes que seja possível uma avaliação adequada da conduta. Para Murray, é tão importante o passado ou a história do indivíduo como seu presente e seu meio. Como a psicanálise, sua teoria considera que as vivências da infância são determinantes, decisivos para a conduta do adulto. Quer dizer, tudo que nós fazemos, tudo que nós vamos montando na infância, tudo que aquilo que vai sendo montado, né, a personalidade vai sendo montada, isso vai ter uma relevância, uma importância muito grande no futuro desse indivíduo. No famoso vir a ser, né, do indivíduo. O aspecto mais importante dessa teoria é o tratamento específico que dá a motivação. O esquema de conceitos motivacionais de Murray tem sido amplamente usado e tem tido grande repercussão. Outro aspecto pouco comum da teoria é a ênfase que dá aos processos fisiológicos coexistentes ligados entre si funcionalmente que acompanham todos os processos psicológicos. Seu conceito de reinância, que discutiremos mais adiante, serve para manter o teórico permanentemente orientado para o cérebro, como sendo o núcleo da personalidade de todas as partes que a compõem. Murray sempre insistiu na importância da descrição pormenorizada como um preliminar necessário à formulação e investigação de complicadas teorias. Corroborando este ponto de vista, encontramos seu profundo interesse pela taxonomia e as classificações exaustivas que estabeleceu para muitos aspectos do comportamento. Eu só quero só quero frisar aqui que tanto C.S. Hall e a G. Lindsay, elas têm uma profunda admiração pelo Murray. Provavelmente desses aqui que estão, claro, tem aqui o Jung, tem o Freud, mas o Murray é algo assim que os autores aqui, né, eles têm uma profunda admiração, né? Dá para notar em cada linha de texto aqui, do texto, como eles colocam o Murray como um dos grandes, né, desse momento. Engraçado é que eu pesquisei e não vi nenhum livro dele publicado em português. Pode ser que tenha acontecido no passado, mas eu não vi nenhum texto, nenhum livro dele publicado em português. Não vi. O do próprio Abraham Marlowe tem livro em português, tá? Tem livro em português. Depois a gente vai falar do Abraham Marlowe, e a gente vai ver aqui que tem livros dele. Agora do Murray não tem livro. Não, se você quiser alguma coisa dele, você vai ter que buscar em inglês no original. Beleza? Deixa eu puxar aqui, ó. Ele vai aqui. Nasceu na cidade de Nova York em 13 de maio de 1893 e foi educado na Groton School, e vai dar uma geral aqui sobre a vida dele, né? Aqui, ó. Palavras dele, ó. Meu interesse nascente pela psicologia foi bloqueado pela influência do professor Mustenberg. Já durante sua segunda aula comecei a procurar uma porta mais próxima da saída. Havia mais possibilidade na biologia, na química e consequentemente na medicina. Durante meu 4º ano na escola de medicina e cirurgia, enquanto esperava chamados para fazer partos em Hell's Kitchen, completei um modesto estudo sobre meus 25 colegas usando 40 medidas
antropométricas relacionadas com 30 traços. Tinha eu na mente a sinfonia das glândulas endócrinas. Mais tarde, como interno em um hospital, dediquei mais tempo do que era permitido a um cirurgião à procura de fatores psicogenéticos em meus pacientes. Os benefícios que lhes prestei ao viciado em drogas, ao engolidor de espadas, à prostituta, ao gangster, foram bem pagos porque eles me levaram a penetrar o seu íntimo. Isso era psicologia no seu estado bruto, mas pelo menos me preparou para reconhecer a semelhança entre os fenômenos das camadas inferiores e os sonhos das camadas superiores. A psicologia foi então posta de lado e não voltou a me interessar senão quando, após vários anos de pesquisa em bioquímica e em fisiologia, comecei a indagar por que algumas pessoas que trabalhavam comigo no Instituto Rockefeller se apegavam tão insistentemente a pontos de vista diametralmente opostos dos mais simples fenômenos. Na esperança de lançar alguma luz sobre preferências conceituais como funções da personalidade, distribuí um questionário a 50 estudiosos qualificados, na maioria cientistas, ainda confusos e embaraçados. Fiz cursos de filosofia com o professor Morris Cohen e mais tarde com o professor Broad em Cambridge. Mas aí foi o livro do Jung, né? Tipos psicológicos, não esse aqui, né? Esse aqui é o Sincronicidade, que eu já tive em mão, esse Tipos Psicológicos, é um livro muito bom, vale a pena, vou deixar até a capinha dele aqui, né? Se você tiver interesse de estudar a personalidade a fundo, as personalidades, os tipos de personalidade, né? Os tipos psicológicos, tem uma boa fonte de trabalho, uma boa fonte de estudo, vale a pena mesmo você se embrenhar nesse universo do Jung, né? Os tipos psicológicos, que dando uma resposta parcial ao problema por mim proposto, me estimulou inicialmente no estudo da psicologia. Um dia resolvi visitar o Dr. Jung em Zurique, com o propósito de discutir abstrações, porém logo me vi envolvido numa atmosfera afetiva que começou a invalidar a ciência pura. Essa foi a minha primeira oportunidade de pesar a psicanálise em uma balança. Eu a recomendo como método de medida digna de qualquer espécie de personologia. Apresente seus enigmas, seus mais complicados dilemas a um idôneo expoente de um sistema e julgue-o pela sua capacidade de pôr em ordem e iluminar todo o seu ser. Em 1925, eu não tinha meios para pesar a importância do Dr. Jung, a primeira inteligência completa, íntegra, eu diria goetheana, que eu já encontrei, o homem que o judicioso Prizorn chamou o fruto mais amadurecido da árvore do conhecimento psicanalítico. Falamos horas a fio, passeando pelo lago e fumando junto à lareira do seu refúgio faustiano. As grandes correntes do mundo maravilhoso começavam a fluir e eu vi coisas com as quais minha filosofia nunca havia sonhado. No espaço de um mês, problemas ambivalentes foram solucionados e acabei optando pela psicologia profunda. Eu havia experimentado o inconsciente, algo que não se obtém dos livros. Murray, 1940. Esse encontro foi assim um divisor de águas, né? Ele escreveu em 1938 Explorations in Personality, 1938, que eu acredito não tem em português. Não tem em português. Você só tem contato com esse livro em inglês. Ele escreveu em 38. Contém um relato parcial dos resultados da época, mas as mais importantes realizações foram levadas a cabo em forma de valores, concepções e objetivos por indivíduos como Donald McNall, Saul Rosenweng e Neville Sanford, Sylvan Tompkins e Robert White. Na clínica, pela primeira vez, a teoria psicanalítica teve um sério ambiente e esforços foram feitos para descobrir meios de traduzir as brilhantes compreensões clínicas de Freud em operações experimentais que permitiriam chegar a algum grau de confirmação ou rejeição empírica. Aí, ó, em 48, as atividades do grupo, né, que ele selecionou, que estava trabalhando com ele, foi condensado na obra Ascendment of Man, de 1948. Pelos serviços prestados ao Exército, né, na década de 40, ele foi condecorado com a Legião do Mérito em 46. Ele retornou a Harvard em 46 e 47, pelo visto não saiu mais, né? Aqui, ó. Pessoal e diretamente ele recebeu a influência de Jung, Alexander Isaacs e de Freud, através de suas obras. A profunda influência da psicanálise sobre a conduta de Murray pode ser vista através da seguinte passagem. Dificilmente posso pensar no meu passado em que a miopia restringia seriamente minha visão da natureza humana. Tão natural se tornou agora compreender os desejos, os dramas e as intenções submersas nos atos e nas palavras de cada pessoa com quem me encontro. Em lugar de ver meramente um homem de negócio,
americano, metido em um terno andando de cá para lá em seu escritório, como um rato no laboratório, um aparato predatório e ambulante de reflexos, hábitos, estereótipos e slogans, um feixe de coerências, de concordância, de lealdade a esta ou aquela instituição, um robô, em outras palavras. Eu visualizo, assim como visualizo a atividade dos seus órgãos internos, uma torrente consciente e inconsciente de vida subjetiva, poderosa. Uma galeria acústica na qual vozes ecoam de um passado distante, uma corrente cálida de fantasias com memórias flutuantes de eventos passados, correntes de complexos em conflito, tramas e contratramas, desejos e ideais esperançosos. Para um neurologista, tais perspectivas são arcaicas, absurdas e frágeis. Contudo, elas estão mais próximas das realidades da vida interior do que os diagramas dos arcos reflexos e das anastomoses nervosas. Uma personalidade é um congresso de oradores e grupos controladores de crianças, de demagogos, comunistas, isolacionistas, traficantes de guerra, compradores de consciências, traficantes de influências, Césares e Cristos, Maquiavéis e Judas, Tores, tudo isso em si mesmo, cuja mente está bloqueada ante o fluxo de imagens e sentimentos, deveria ser aconselhado a submeter-se a uma análise justamente com os membros de sua família. Murray, 1940. O preparo biológico e médico de Murray muito contribuiu para que valorizasse devidamente a importância dos fatores físicos e biológicos para o comportamento. Sua experiência em diagnóstico médico influenciou sem dúvida sua crença de que a personalidade deve ser estudada por um grupo de especialistas e que as concepções que o indivíduo faz de si mesmo merecem cuidadosa atenção. Seu interesse pela taxonomia ou classificação do comportamento, bem como sua convicção de que o estudo de casos individuais é essencial para o progresso da psicologia, estão na linha de sua formação médica. O estudo cuidadoso das grandes criações literárias do presente e do passado, e particularmente, seu conhecimento de Melville, e sua obra lhe proporcionaram uma fonte inexaurível de ideias sobre o homem e suas tendências para o bem e para o mal. O singular pensamento de Alfred North Whitehead deu-lhe um modelo de lógica e de síntese, enquanto que o truculento, mas brilhante Lawrence Henderson lhe serviu como modelo de rigor e de orientação crítica. Seu pensamento absorveu muitos psicólogos acadêmicos como Lewin e McDougall, talvez os mais significativos dessas fontes de influências. A antropologia cultural, cujo maior representante é Clyde Kluck-Horn, também contribuiu para sua formação. Não é de admirar que de tão complexa linhagem tenha surgido uma estrutura tão elaborada e múltipla. O homem era pesado. Quer dizer, todas as influências, tudo aquilo que cercava, o universo de estudos, de contatos, como eu falei, o próprio contato com Jung, fez com que ele se tornasse assim, fizesse foi um estrago, na chamada psicologia norte-americana. Talvez, eu acredito, de repente seja um dos mais influentes, assim, dentro desse processo, chamado da psicologia norte-americana, do norte-americano em si, do estudo da psicologia. Talvez tenha sido um dos mais influentes que eu tenha visto, os que conheceram Henry Murray sabiam que seu talento e sua dedicação ao estudo da personalidade se revelam apenas parcialmente nas obras que publicou. Suas observações casuais e suas especulações sobre uma variedade de assuntos que formam parte integrante de seus trabalhos parte integrante de seus trabalhos na clínica psicológica passaram a constituir um repositório de ricas ideias para as pesquisas de seus colegas e alunos. Infelizmente, diz aqui o Hall e a Lindsay, infelizmente, nem todas as ideias caíram em solo fértil. A tendência de Murray para revelar apenas os frutos ocasionais de seu trabalho intelectual está claramente demonstrada pelas publicações resultantes de seus 25 anos de intenso estudo de Herman Melville, do Moby Dick, esse aqui. Embora gozando de uma reputação sem paralelo entre os estudiosos da obra de Melville, Murray só publicou 2 opúsculos sobre o assunto. Um deles é uma brilhante análise do significado psicológico de Moby Dick, sobre a qual no final vai ter um resuminho. E outra é uma introdução a uma análise penetrante de Pierre, uma das mais intrincadas e difíceis novelas de Melville, que eu quero ler futuramente. Porque eu quero ler praticamente a obra completa do Melville, já tenho se encaminhado, e futuramente
devo fazer aqui, eu já tenho uma resenha, né? Já tem uma resenha, o Billy Budd, que está aí no canal, se você quiser procurar, tá aí no canal, uma resenha sobre o texto do Billy Budd, do Herman Melville. Moby Dick tem aí aos quilos, né? Você pode procurar aí à vontade, que tem muita resenha sobre o Moby Dick. E esses outros, né, que eu vou também futuramente ler, que eu tenho curiosidade de ler sobre o Melville. Aqui, ó, a teoria e a pesquisa psicológica de Murray estão bem representadas na obra Explorations in Personality, de 38, súmula do pensamento e da atividade do grupo da clínica psicológica durante a sua primeira década de existência. Um relatório parcial das pesquisas subsequentes está contido no livro Clinical Study of Sentiments, de 45, escrito juntamente com Christiana Morgan, sua colaboradora de longos anos. As mudanças mais importantes em suas convicções teóricas estão contidas em um capítulo escrito aí. Ele vai falar aqui, né, de vários desses trabalhos que o Murray publicou até provavelmente 1957. Como esse livro aqui ele foi publicado em 57, 58 e o Murray viveu até 1988, acredito eu que ele tem ainda algumas outras coisas publicadas além do que na própria edição, né, de estudos psicológicos mais recentes, mais modernos. Acredito que os autores que colaboraram com o Hall e a Lindsay tenham acrescentado mais materiais do Murray para estudo e pesquisa, beleza? Que esse aqui é um estudo que vai até volta de 1960. Então, obviamente, entre 60 e 88 há um grande universo de estudos aí que vale a pena ser procurado, vale a pena procurar e estudar. Aqui está virado, né? Ó, a estrutura da personalidade. A natureza da personalidade de suas aquisições e realizações ocuparam parte considerável da preocupação teórica de Murray. Sua concepção de estrutura da personalidade foi profundamente influenciada pela teoria psicanalítica e, no entanto, em muitos aspectos se distancia bastante da concepção ortodoxa de Freud. Ó, definição de personalidade. Embora Murray tenha proposto muitas definições de personalidade em diferentes épocas, os seus principais elementos podem ser encontrados nas seguintes citações. Aqui, ó. O termo personalidade foi reservado para a estrutura hipotética da mente, cujos consistentes processos e estruturações se manifestam repetidamente, juntamente com novos elementos. A personalidade não é, pois, uma série de fatos biográficos, mas algo mais amplo e permanente deduzido dos acontecimentos. Murray e Cluckhorn, em 53. A personalidade é o órgão que governa o corpo, uma instituição que do nascimento à morte incessantemente se envolve em operações funcionais transformadoras. Murray, 1951. Essas definições contêm vários elementos importantes. Em primeiro lugar, esclarecem a natureza abstrata da personalidade, sendo ela uma construção do teórico, e embora relacionada a acontecimentos empíricos específicos, não é apenas uma súmula deles. Portanto, o conceito de personalidade variará de acordo com a formulação de cada teórico. Em segundo lugar, há implicações de que a personalidade do indivíduo depende de uma série de fatos que, no caso ideal, abrangem o curso todo de uma existência. Essa direção longitudinal está expressa claramente na frase "a história da personalidade é a personalidade", que aparece frequentemente nos escritos de Murray. Em terceiro lugar, as definições sugerem ainda que a personalidade deveria refletir tanto os elementos permanentes como os elementos adventícios do comportamento. E, finalmente, a personalidade é considerada o elemento que produz ordem e integração dos impulsos e repressões a que o indivíduo está sujeito. Essa última concepção leva o estudioso a indagar sobre as principais funções da personalidade. E o Murray vem dizer, né? As funções gerais da personalidade são pôr em ação seus processos, expressar-se, aprender a produzir e reduzir tensões e necessidades, planejar a consecução de objetivos distantes e, finalmente, reduzir ou resolver conflitos por meio de planos que permitem mais facilmente conciliar suas principais necessidades. O principal tema dos escritos de Murray é a ênfase dada à base fisiológica da personalidade. Através de todos os seus escritos, Murray centraliza a personalidade no cérebro, assinalando que tudo quanto sabemos dos processos fisiológicos que implicam o comportamento indica que o cérebro deve ser a sede das funções organizadoras e executoras, isso é, da personalidade. Aqui o Murray falando, todo comportamento adaptativo e complexo é coordenado por excitações no cérebro, devendo, portanto, a unidade do desenvolvimento, a unidade do desenvolvimento e do comportamento encontrar explicações nas organizações que ocorrem nessas regiões.
nessa região. São os processos cerebrais mais do que os que ocorrem no resto do corpo, os que apresentam especial interesse para o psicólogo. Quer dizer, o psicólogo ele vai partir justamente aí da psicologia básica para a neurociência. Seria essa uma interpretação que eu vejo aqui. Quer dizer, você como psicólogo, você tem que buscar as respostas exatamente no estudo da neurociência, que é o cérebro, que é onde acontecem as coisas, segundo Murray, onde está acontecendo algo. Então, e o resto do corpo, você deixa para lá. Apesar dessa insistência em dar à personalidade a localização cerebral, Murray está convencido de que o psicólogo deve prosseguir em seus estudos sobre a personalidade independentemente das contribuições da fisiologia e da neurologia. Diz ele, os comportamentos humanos estão em nível diferente dos fenômenos fisiológicos e, portanto, deveriam ser estudados e concebidos em seus termos próprios, sem esperar pelas ciências básicas para estabelecer uma completa formulação. Vendo? Por aí. A personalidade como formação parcial. Murray insiste em que se deve falar em formulação em lugar de diagnose, quando se descreve o estudo que o psicólogo faz da personalidade. A diagnose envolve um componente ou uma identidade fixa, em termos da qual o indivíduo é comparado, enquanto que o psicólogo da personalidade realmente faz é um exercício de conceitualização construtiva, hipotética e experimental. Ele dá, no máximo, um passo em direção a uma tipologia. O termo formulação acentua o fato de que a descrição da personalidade é ainda, em parte, um processo artístico, com algumas regras e direções firmes de procedimento. Acentua também a natureza abstrata do processo, mostrando que, de acordo com a sua própria definição, a personalidade assim formulada é, em parte, determinada pelo teórico ou pelas construções teóricas empregadas. Aí ele vai, vamos dar uma adiantada aqui, né? Ele vai falar aqui na parte de procedimentos e séries. Olha só, a ideia de que a unidade básica do psicólogo são os procedimentos reflete a convicção de Murray de que o comportamento se acha indissoluvelmente preso à dimensão do tempo. O procedimento é, portanto, um compromisso entre as limitações práticas impostas pelo intelecto, pelas técnicas do investigador e também pela convicção de que o comportamento existe em uma dimensão de tempo. Murray mostra que os procedimentos podem ser classificados em internos, devaneios, solução de problemas, formação de planos, ou externos, interação com pessoas ou objetos do meio. Ele ainda em outro trabalho acentuou que em qualquer momento da vida uma pessoa pode estar envolvida em uma multidão de procedimentos. Em um curto período de tempo, ela pode ver televisão, conversar com um amigo, beber, preocupar-se com a criança que está acordando, irritar-se com a esposa e acariciar o cachorro. Examinando-se detidamente o comportamento humano, poder-se-á descobrir que nele uma sucessão de procedimentos que ocorrem simultaneamente. O termo duração é usado para designar uma unidade de tempo de vida, que inclui todos os procedimentos que se sucedem e que abrangem a complexidade natural da existência humana. O conceito de duração deixa claro que um procedimento isolado é apenas uma abstração da complexidade do comportamento progressivo, representando uma tendência entre muitas. Pode-se dividir a vida de uma pessoa em durações longas, infância, adolescência e velhice, e durações curtas, respostas rápidas a estímulos, experiências traumáticas com pouco tempo de duração. O ser humano ele é uma construção ao longo do tempo, né? Essa construção que vai sendo montada ao longo do tempo, um processo, né, que vai fazer você amadurecer ou não, né? Ou não, vai fazer você amadurecer, você vai se colocar, né, diante de você já maduro, amadurecido, você vai se olhar para trás e vai ver o processo que foi isso, né, ao longo do tempo, como isso foi montado, como você foi se transformando, né, se modificando ao longo do tempo, o que você era, o que você é no momento, né, o que você é nesse momento, nesse exato momento. Quer dizer, essas construções, essas influências, né, que vão fazendo você se tornar um indivíduo cumpridor das suas obrigações, né, suas obrigações ao longo do tempo. Programas, seriados e planos. Uma função muito importante é atribuída ao indivíduo pelos programas seriados, que talvez por meses ou anos, e quando tudo vai bem, são arranjos ordenados de fins menores
que se prolongam talvez por meses ou anos e quando tudo vai bem, leva eventualmente a um estado desejado. O indivíduo deseja ser médico, mas entre sua situação presente e seu objetivo existem anos de estudo e preparo. Quando ele desenvolve uma série de fins menores, desempenhando cada um deles uma parte na conquista de seu objetivo, adota um programa seriado. De igual importância são os planos, que representam artifícios para reduzir o conflito entre necessidades em competição e os objetivos, permitindo a expressão dessas tendências em tempos diferentes. Por meio de um plano, pode um indivíduo dar o máximo de expressão às suas aspirações. Organizando planos eficientes, pode ele diminuir grandemente a quantidade e intensidade de seus conflitos. Ele fundiu, né, depois, o Murray, as expressões programas seriados e planos no termo ordenação, que inclui o processo de elaboração e de realização de um planejamento, isto é, um programa estabelecido ou plano. Segundo o ponto de vista, né, que o Murray estava aqui no momento, a ordenação é um processo mental superior no mesmo nível da cognição. O fim da cognição é uma compreensão conceitual completa do meio, mas logo que a situação externa tenha sido suficientemente compreendida, o processo de coordenação se aplica à elaboração da política de ação e ao planejamento estratégico tático. Tudo que você faz na sua vida, tudo que você, né, você planeja a longo prazo, né, você se coloca, né, assim, o ser humano é o único animal que consegue planejar o futuro da própria existência. Ele pode pensar a longo prazo, ele vai viver pensando daqui a 10 anos, daqui a 5 anos eu vou estar fazendo X, Y, daqui a 10 anos eu vou estar fazendo isso, dentro de um planejamento muito fechado, uma caixa. Claro que existem situações externas, mas o ser humano ele tende a planejar. Se não acontecer, paciência. Se o indivíduo vier a morrer no meio do acidente, alguma coisa que vier a acontecer, paciência. Mas o ser humano planeja. Ele mentalmente ele elabora estruturas que vão levá-lo ao futuro. É quase ele está prevendo um futuro. Quer dizer, o indivíduo, quando ele está na escola, ele está pensando na universidade, o que ele vai fazer depois que ele saiu da universidade. Quer dizer, o que eu vou ser quando eu crescer, né? O que eu vou ser, o que vou me tornar, qual a minha profissão, o que eu quero fazer da vida, né? O que eu quero fazer da vida. Isso é algo que o Murray trabalhou bastante, nesses processos que levam o indivíduo a vir a ser, né? Ou a própria ideia do Viktor Frankl, né? O que leva o indivíduo, né, a te dar um sentido de vida, te leva a um sentido de vida. Eu estou no campo de concentração, o que vou fazer para sobreviver dia a dia, para que futuramente eu saia desse campo de concentração vivo? Ou te dá um sentido, te dá um propósito de vida. Faz com que você seja algo, seja alguém, você se reconheça como alguém nesse mundo, né? Você se dá um propósito. O Murray trabalha isso aqui. Habilidades e realizações. Em contraste com muitos psicólogos, Murray interessa-se muito pela habilidade e pela realização como qualidades importantes da personalidade. Esses componentes individuais exercem uma função entre as disposições para a ação e os resultados finais para os quais se orientam as mesmas. Em quase todas as pesquisas de personalidade, os indivíduos são estudados em termos de uma variedade de áreas diferentes de habilidades e realização, tais como física, mecânica, de liderança, social, econômica, erótica e intelectual. Murray concorda com Freud na concepção do id como repositório de impulsos primitivos e inaceitáveis. Esta é a origem da energia psíquica, a fonte de todos os motivos inatos, o eu oculto e não socializado. Mais do que isso, Murray insiste em que o id inclui também impulsos que são aceitos pelo eu e pela sociedade. Para mostrar qual a diferença nesse assunto entre o seu ponto de vista e a teoria psicanalítica, ele falou, né? Em um determinado tempo, pareceu a outros analistas, não a Freud, que o conceito de id não poderia limitar-se às disposições inaceitáveis. Na infância, por exemplo, quando o sistema do ego não existe, ou é bastante rudimentar, a mente é uma colmeia de espontaneidade, emoções e necessidades involuntárias, muitas das quais não só são aceitas pela criança e por sua mãe. Durante os anos da infância, mas continuam a ser aceitáveis
e mais ainda culturalmente encorajadas no decorrer dos anos. Não seria próprio admitir que a respiração, a ingestão de alimentos, a eliminação, as expressões de afeto, os esforços para dominar o meio e assim por diante tivesse sua origem no ego. Parece mais acertado pensar que o id consiste de energias básicas, emoções e necessidades, vetores, valores da personalidade, algumas das quais são plenamente aceitáveis, quando expressas em forma culturalmente aprovada, dirigidas a um objetivo também culturalmente aprovado numa situação e em tempo culturalmente aprovados. Murray e Crookholm, 1953. O id não apenas contém impulsos para o bem e para o mal, mas a força dessas tendências varia de indivíduo para indivíduo. A tarefa, pois, de cada indivíduo é controlar ou dirigir as tendências do seu id, mas não com igual dificuldade. Já vimos que, segundo Murray, o id não é totalmente mal e associal. Além disso, o ego não é somente um inibidor e repressor. Não apenas deve o ego deter ou reprimir certos impulsos ou motivos, mas o que é mais importante é organizar, esquematizar e controlar a maneira pela qual outros motivos devem aparecer. O ego, de acordo com a teoria psicanalítica, é visto como organizador central ou integrador do comportamento. Parte dessa organização, entretanto, destina-se a facilitar ou promover a expressão de certos impulsos do id. A força e a eficácia do ego constituem importante determinante do ajustamento individual. Aí o superego, na concepção de Murray, como na de Freud, é considerado uma implantação da cultura. É um subsistema internizado que age dentro do indivíduo para regular o comportamento à semelhança em grande parte dos agentes externos. Esses agentes, principalmente os pais, agiram como substitutos da cultura, de modo que a internalização de suas prescrições representa um movimento da internalização das próprias prescrições da cultura. A natureza do ego é determinada em grande parte pelo tipo de experiências que envolvem os pais e as figuras de autoridade, às quais está o indivíduo exposto. Aí o Murray vai falar aqui, né? O ego ideal, ele criou essa expressão do ego ideal. Um dos importantes elementos estáveis da personalidade é o ego ideal, um feixe de imagens que retrata a pessoa na sua melhor situação futura, ao realizar suas ambições. Mais especificamente, é um conjunto de programas em série, cada qual com um nível de aspirações diferentes. Os ideais do ego percorrem a escala, desde o mestre do crime até o sábio sereno. São criados e recriados pela imaginação no curso do desenvolvimento em resposta a padrões oferecidos pelo meio, modelos vivos, históricos ou mitológicos. A história do ideal do ego pode ser descrita como uma série de identificações imaginosas de heróis e do seu culto. Murray e Clockhorn, 1953. O ego ideal pode estar inteiramente divorciado do superego, como no caso do indivíduo que aspira a ser um Dillinger. Ou pode estar intimamente associado ao superego no sentido de que o indivíduo procura realizar suas ambições em conformidade com as sanções da sociedade. Se o superego for dominante e o ego ideal abafado, o indivíduo procurará servir à vontade de Deus ou ao bem-estar da sociedade, naturalmente com o sacrifício de suas ambições pessoais. Quer dizer, eu tenho desejos de fazer um monte de coisas, mas eu tenho algo em mim que simplesmente me impede de fazer, entendeu? Aí segundo Murray, são aspirações religiosas, Deus, né, na visão dele, que diz que não. Você não vai ser um bandidão, você não vai beber cachaça, você não vai fumar, que isso é moralmente errado. Você tem a igreja, você tem os cultos, você tem a Bíblia, você tem toda uma estrutura que vai te dizer para você o que você deve fazer, mesmo que você não queira. Você não gostaria de ser assim, mas você vai ser porque é isso que diz, né? Você é montado assim, você não vai fazer o que é moralmente considerado errado. E aí você vai seguir a palavra de Deus, você vai ter a Bíblia, você vai ter Deus, você vai ter o Espírito Santo, que vai ser você vai ser o seu condutor, seu fio condutor da sua existência. Você não vai ser um indivíduo bagunçado, uma estrutura bagunçada. Você vai ser organizado, você vai ser um protestante, você vai ser uma pessoa, né, bem aceita socialmente, dentro de uma estrutura, né, quer dizer, você dentro de uma estrutura de análise, né, você não vai ser um indivíduo
bagunçado, para dizer assim, né? Aqui, ó. Murray mostra ainda que o fomento da fórmula tempo, lugar, modo, objeto para a expressão de várias necessidades é função primária do superego. Isso significa que o indivíduo internaliza prescrições dos modelos de seu meio, como quando uma determinada necessidade pode ser manifesta, onde, como e para quais objetos ela deve dirigir-se. Tudo depende do grau de habilidade que tenha o indivíduo para externar suas necessidades sob circunstâncias permitidas. No desenvolvimento normal, essas três estruturas se revezam, de sorte que, onde imperou o id, o superego e eventualmente o ego passaram a ter funções determinantes. Em uma situação ideal, um superego benigno e um forte e engenhoso ego podem concordar a fim de permitir a expressão adequada dos impulsos do id sob circunstâncias aprovadas pelo meio. Quer dizer, você quer a aprovação da sociedade, do meio, né? Você não quer ser visto como marginal, você quer estar bem quisto pelos seus pares, pela sua família, por pessoas que estão ao seu redor, né? Você não quer ser um marginal, um vagabundo, um que está à margem, né? E isso é internalizado em você, e isso é montado em você desde a sua infância, desde quando você nasceu. Essas fórmulas, alguns degeneram, mas no geral o processo ele vai, né? Prossegue ao longo do tempo. Ó, a dinâmica da personalidade. As contribuições de Murray à teoria psicológica são mais importantes no que respeita à representação de algumas atividades básicas do homem, tais como esforço, busca, aspiração, desejo, vontade. Pode-se dizer que sua psicologia é fundamentalmente motivacional. Essa preocupação com o processo motivacional é coerente com a convicção de Murray de que o estudo das tendências humanas é a chave da compreensão do comportamento. O mais importante a descobrir no indivíduo é a direcionalidade ou direcionalidades de suas atividades, sejam mentais, verbais ou físicas. Murray, 1951. O interesse pela direcionalidade levou Murray a criar o mais complexo e cuidadoso sistema de construtos motivacionais da psicologia contemporânea. Seus interesses pela taxonomia são claramente revelados pela paciente e absorvente classificação dos elementos do comportamento em termos de seus determinantes e motivos. Murray não é o primeiro a dar ênfase à importância da análise motivacional. Contudo, suas formulações possuem vários elementos distintos. Enquanto as correntes dominantes da psicologia caminham na direção da simplicidade e de um pequeno número de conceitos, Murray vinha insistindo em que uma compreensão adequada da motivação humana deve fundamentar-se em um sistema que empregue um número amplo de variáveis para refletir pelo menos parcialmente a enorme complexidade dos motivos humanos em seu estado natural. Ele procurou dar às experiências, as variáveis, definições empíricas que, embora imperfeitas, ultrapassam muito a eficácia operacional dos antigos esquemas da motivação humana. O resultado do seu esforço é um conjunto de conceitos que constitui uma arrojada tentativa para estabelecer relações entre a descrição clínica e as exigências da pesquisa. Aí, né, ele botou aqui, ó, ele criou o conceito de necessidade, ponto central do trabalho dele. O estudo do conceito correlato, aí ele botou nas necessidades, tá, com pressão, redução de tensão, tema, integração de necessidade, tema, unidade e reinância. Aí ele vai analisar aqui um por um desses, né? Vai analisar um por um desses, tem a tabela de listas de necessidade, né? Aqui, ó. Necessidade igual a humilhação. Aí o indivíduo, o que vai fazer o indivíduo? O indivíduo vai se movimentar como? Em que situação essa necessidade vai fazer esse indivíduo se mover, né, da pasmaceira? Por que o indivíduo faz as coisas? Por que ele cria? Por que ele vai? Aí ele vai criar aqui uma lista, né? Humilhação, realização, afiliação, agressão, autonomia, contra-reação, defesa, deferência, domínio, exibição, autodefesa física, autodefesa psíquica, altruísmo, ordem, entretenimento, rejeição, sensitividade, sexo, apoio e compreensão. Quer dizer, são vários as tendências, né, de fazer com que o ser humano, né, dentro do processo da necessidade, vai fazer o indivíduo se mover, né? Vou citar uma aqui, né? Agressão.
porque são várias aqui, né? Agressão, ó. Vencer a oposição pela força, lutar, revidar a injúria, atacar, injuriar, matar, opor-se pela força ou punir a outrem. Tá vendo? Quer dizer, o que vai fazer o indivíduo se movimentar, sair do seu lugar comum, né? Aqui ele vai citar aqui um monte. Aí ele vai criar aqui as 5 necessidades, né? O tipo de necessidades que são 5. Vimos como Murray define necessidade, os critérios usados para sua identificação e sua lista típica. É importante agora conhecer a sua base para distinguir os vários tipos de necessidade. Aí ele vai citar, né? Viscerogênicas, ó, vai aqui, ó. Viscerogênicas, necessidades conhecidas e desconhecidas, as necessidades focais e as difusas, as necessidades proativas e as reativas, e as atividades e entre atividade natural, necessidades modais e necessidades efeitos. Todos esses processos que vão dentro dessa estrutura que é um ser humano, né, que é um indivíduo, vai fazer com que ele se mova, ele faça algo, né, tome providência, né. Ó, na igual importância da atividade natural e das necessidades modais, tendências a realizar certos atos somente pelo prazer de realizar. Ó, ele vai dizer aqui, mais elementares e fundamentais do que as atividades integradas e dirigidas para determinados fins são os processos mentais de curta duração, às vezes anárquicos, uma mistura de tentativas descoordenadas que caracterizam a corrente da consciência nos períodos de descanso e devaneio, de um lado, e nos períodos de intensa excitação emocional ou perturbação de outro lado. Propomos a expressão atividade natural para essas cacofonias de energia espontânea ao acaso, desgovernada, porém expressiva. Isso é o puro ser, estado no qual a mente se move à sua própria maneira e para seu próprio prazer. Só nos resta conceituar a liberação de um tipo de vitalidade espontânea e irresponsável de pura diversão. As necessidades modais, por outro lado, envolvem a realização de algo com certo grau de qualidade e ainda atividade que se deseja e se procura, porém só é recompensadora quando encetada com certo grau de perfeição. Essas necessidades são satisfeitas pela excelência da forma, modelos musicais, coerência e clareza lógica, maneiras sociais graciosas, eficiência na execução, como a arte, eloquência verbal, beleza do físico e do movimento. E são diferentes das necessidades naturais na medida em que exigem expressões aperfeiçoadas, muitas das quais só podem ser obtidas através da disciplina e treino. Aí ele vai falar aqui, né, da inter-relação de necessidade. Murray aceita o fato de que existe uma hierarquia de necessidade. O conceito de predominância é usado em referência às necessidades que se tornam dominantes rapidamente quando não são satisfeitas. Nas situações em que 2 ou mais necessidades surgem simultaneamente, motivadas por respostas incompatíveis, é a necessidade predominante. Fome, dor, sede, que se transforma em ação, pois não pode ser adiada. A mínima satisfação dessas necessidades é necessária para que as outras possam entrar em ação. Em sua investigação sobre a personalidade, Murray frequentemente emprega um conjunto de conceitos para representar o conflito que envolve importantes necessidades. Aí ele vai dizer aqui, né? São os conceitos do subsidiário. Necessidade subsidiária é a que está a serviço de outra. Um indivíduo pode externar necessidades agressivas cuja função seria de facilitar as necessidades aquisitivas. Ele fala que sob pressão. Assim como o conceito de necessidade representa os determinantes significativos do comportamento do meio interno, o conceito de pressão representa os determinantes significativos do comportamento do meio externo. Quer dizer, essa pressão é que quer dizer, você está com fome. Quer dizer, eu preciso me alimentar, eu preciso comer. E imagina você sem comida, né? Você sem nada em casa. O que vai fazer com que você se movimente para que você precise se alimentar? O estômago seu está batendo forte, você precisa comer. Isso é o que ele conceitou como pressão, né? Pressão de objeto é o que ele pode fazer ao sujeito ou para o sujeito, o poder que tem para afetar o bem-estar do sujeito. Quer dizer, eu tô com fome, preciso comer. Como é que eu vou tomar? Quais são as providências, né, que eu vou tomar para que eu venha comer? Ele fez uma lista dessas pressões aqui. Ele botou aqui, né? Ó, falta de apoio familiar, discordância cultural,
discordância familiar, disciplina instável, separação dos pais, ausência de um dos pais, enfermidade de um dos pais, morte de um dos pais, inferioridade de um dos pais, dissemelhança entre os pais, pobreza, lar desorientado, perigo ou infortúnio, desproteção física, água, abandono e escuridão, intempéries, relâmpago, fogo, acidente, animal, falta ou perda de alimento, de recursos, de companhia, de mudança, retenção de objetos, rejeição, desprezo, rivais, competidor, nascimento de irmão, agressão, maltrato de mais velhos, homem ou mulher, maltrato de companheiros, desavença com companheiros, dominância, coerção, proibição, disciplina, orientação religiosa, criação, indulgência, apoio, procura de afeto, deferência, louvor, reconhecimento, afiliação, amizades, sexo, exibicionismo, sedução homossexual, heterossexual, intercurso dos pais, decepção ou traição, inferioridade física, social e intelectual. Quer dizer, catequese e sentimento. Murray adota o termo freudiano catequese para referir-se à capacidade que tem o objeto do meio para atrair ou repelir o indivíduo. Diz que a catequese é positiva quando o indivíduo gosta do objeto ou é atraído por ele, e que é negativa quando o objeto lhe provoca desagrado. Aí ele vai entrar nessa lista, né, que eu citei, de mais ou menos 16 termos com suas variáveis, né, nesse meio do caminho. O conceito de sentimento representa um modo diferente de ver os mesmos fenômenos. As catequeses referem-se à capacidade de objeto atrair ou repelir, enquanto o sentimento se refere à tendência do indivíduo ser atraído ou repelido por certos objetos. Aqui, ó, o livro Clinical Study of Sentiments, de Murray Morgan, estuda intensivamente 11 temas relacionados com os sentimentos para com a guerra, religião, os pais e o sexo. Nesse estudo, Murray amplia os conceitos de catequese e sentimento de modo a torná-los aplicáveis a qualquer pessoa ou objeto com os quais o indivíduo mantém relações. Ele considera também a relação da catequese e do sentimento com outros conceitos psicológicos tradicionais, propondo certo número de atributos e distinção relativos ao estudo e compreensão desses aspectos do comportamento. Aqui, redução da tensão. Já vimos que Murray concebe o indivíduo em ação como resultante de um complexo de motivos. Quer dizer, você está no meio e todo um meio te bombardeia como se fossem energias, atômicas, né? Energias do meio que vão te movimentar e fazer você reagir ou não às circunstâncias, né? Que vai fazer você realizar algo, né? Aqui ele vai colocar aqui, né? Ele vai colocar aqui mais para frente aqui, ó. O desenvolvimento da personalidade. Acabamos de examinar o elaborado quadro de conceitos desenvolvido por Murray para representar as disposições do indivíduo e vimos também os conceitos com os quais ele propõe representar os eventos significativos do meio. Agora é possível representar o indivíduo como um complexo integrado de necessidades e pressões ou vetores e valores, e representar também as estruturas da personalidade, as habilidades, realizações e sentimentos. Vimos ainda que a história do organismo é o organismo. Isso é uma frase muito citada, que ele gostava de colocar, né, nos textos dele. A história do organismo é o organismo, né? Como nós somos influenciados, como o meio te influencia desde a sua infância e vai fazendo com que você se torne a ser isso que você é hoje aí. Entendeu? Foi um complexo, um universo, né, isso na visão da psicologia, tá, gente? Na visão da psicologia. Na visão do Murray, você vai ser o que você é, o que você está aí agora, nesse momento, porque é uma estrutura de influências que ao longo do tempo, seus 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, foram te bombardeando, seu pai, sua mãe, seus primos, as propagandas de televisão, seus gostos pessoais vão sendo montados, o que você vai querer ser quando você virar um adulto maduro. Tudo isso é o meio que vai se estruturando, vai formando sua personalidade, vai fazendo você ser esse indivíduo, muitas vezes chorão que está aí, né? Você se deixa levar por ideologia,
uma ideologia te bombardeia quando você é jovem, você tem seus 12, 13 anos de idade, e você segue aí, entra na universidade e chega lá e todo mundo que está lá tem um tipo de ideologia naquela universidade, e você acaba sendo carregado como uma onda, né, naquele meio, e você está repetindo como papagaio expressões que te colocaram, né, te disseram para você falar, te disseram para você dizer, tá ali, você é um fluxo de influências, você como se você estivesse no meio de um oceano, do Oceano Atlântico de influências ali, e você repetindo expressões, as frases até do seu pai e da sua mãe de 30 anos atrás, 40 anos atrás, que você muitas vezes nem percebe, que você é igualzinho seu pai e sua mãe, até o seu modo de andar, entendeu? A sua genética, a influência, as novelas de televisão que você assistiu, as séries de televisão, tudo, o Friends, entendeu? Fez a sua cabeça. Você é um indivíduo radical, nervoso, por conta do personagem que você gosta bastante, você então repete esse personagem, as frases do personagem, os bordões dos personagens. Quem você pensa que você é? Isso é o Murray que disse. Entendeu? Quem você é, se não esse feixe de influências ali ao longo do tempo, incomensurável, né? Você se acha original, mas você é meramente um feixe de influências. Não deve ter uma unha que seja você mesmo aí, que não seja somente esse indivíduo que está aí, entendeu? Esse indivíduo que está aí se achando único, mas você é uma montanha de influências para todo lado. É uma beleza, é uma lindeza. Complexos infantis aqui, ó. Eita, que o negócio aqui é duro, hein? Se admitimos a importância dos acontecimentos do período da infância para a determinação do comportamento adulto, descobrimos um dilema empírico criado pelo fato de que esses acontecimentos ocorrem na maior parte antes do desenvolvimento da linguagem. Consequentemente, os métodos comuns de avaliação e de medida são inadequados, e o investigador deve depender da observação externa da criança e de vagas reconstruções que o indivíduo possa fazer após o desenvolvimento da linguagem. A utilização dessas duas fontes de dados tem resultado no isolamento de áreas de experiência que são de particular importância para o desenvolvimento da criança e, subsequentemente, do adulto. Segundo Murray, essas áreas são 5 condições ou atividades altamente agradáveis que podem ser frustradas, limitadas ou terminadas em algum ponto do desenvolvimento por forças externas. Primeiro, a existência segura, passiva e dependente do útero, rudemente interrompido pela dolorosa experiência do nascimento. 2. O prazer sensível de sugar o bom alimento do seio da mãe ou da mamadeira, estendido, seguro nos seus braços, suspenso pelo desmame. 3. O prazer das sensações agradáveis que acompanham a eliminação de fezes, interrompido pelo controle. 4. As sensações agradáveis que acompanham o ato de urinar. 5. As excitações que resultam da manipulação dos órgãos genitais, proibidas com ameaças de punição. Murray, 1938. Todas essas áreas, segundo o psicanalista, surgem problemas especiais para o crescimento da criança. As contribuições de Murray nesse particular representam uma elaboração e clarificação dos pontos de vista freudianos ortodoxos. Aqui, ó. Dos casos em que são claros e extensivos os efeitos dessas experiências infantis sobre o comportamento posterior, falamos em complexo. Presume-se que todos tenham complexos de gravidade variável e só em casos extremos o complexo implica a normalidade. Murray diz que o complexo é uma entidade total duradoura, derivada de uma das condições agradáveis acima mencionadas, que determina inconscientemente o curso do desenvolvimento posterior. Quer dizer, ele vai dizer que todos nós, sem tirar nem pôr, todos nós somos complexados de um jeito ou de outro. Meu amigo, você aí carrega certos tipos de complexos que vêm da sua infância e você nem sabe. Você nem sabe, nem tem ideia. O que você é vem da sua infância, vem lá da sua criação, da sua formação, do seu pai, de sua mãe e dos meios que estão ao seu redor. Ele vai definir que 5 complexos, né, e prover especificações para a medida dos mesmos. Complexos são os claustral, oral, anal, uretral e de castração. Cada um deles representa o resultado de acontecimentos que envolvem uma das 5 áreas
de experiência agradável mencionada. Deixa eu ver aqui. Ó, o complexo, aí ele vai definir cada complexo aqui, né? Vai falar sobre o complexo claustral, o complexo de fuga, o complexo da falta de amparo, o complexo claustral simples, os anais, né? Vai botar aqui todos aqui, né? O complexo de rejeição, né? Vai sendo montado aí. Determinantes socioculturais, em contraste marcante com muitas teorias inspiradas profundamente na teoria psicanalítica, Murray atribui maior importância aos fatores ambientais do desenvolvimento, quer dizer, o meio, né? É o que vai fazer com que você seja o que você é, né? Ao longo do tempo, né? Já vimos como Murray, distanciando de muitos estudiosos de motivação, desenvolveu um elaborado conjunto de conceitos de expressão. Aí vai falar aqui, né? A pessoa é uma entidade emergente em um certo meio físico, social e cultural. Ela não pode ser representada a parte do seu meio ou da cultura de grupo, de que é membro ou da sua posição na estrutura desse grupo. Basicamente, cada um é uma pessoa social, uma parte interdependente de um sistema de interações humanas. Quer dizer, essa corrente, né? Nós somos ligados, cada parte nossa é ligada a algo. Alguma coisa nesse meio, nesse oceano, né, que eu defini como oceano, né? Você está dentro do Oceano Atlântico, cercado de água por todo lado, entendeu? Você é um indivíduo, mas você está cercado por todo lado de água. Ó, a sociedade exerce enorme influência sobre o indivíduo. É importante, pois, representar os elementos significativos, aí, a singularidade. Apesar da atenção dispensada às categorias gerais de análise, Murray sempre considerou a singularidade essencial de cada pessoa, né, o indivíduo, né, e até mesmo de cada ato de comportamento como fatos evidentes por si mesmo. A importância que atribui à observação comum e seus talentos literários, criadores e intuitivos, tornam-no capaz de compreender e retratar a individualidade e a complexidade aparente de cada pessoa ou de cada grupo. Aí ele fala, né? Cada procedimento deixa atrás de si algum sinal de sua ocorrência, um fato novo, o germe de uma ideia, a reavaliação de alguma coisa, uma ligação mais afetuosa a alguma pessoa, alguma ligeira melhora das habilidades, a renovação da esperança ou outro motivo para desânimo. Lentamente, por graduações imperceptíveis, mas às vezes com um salto para frente ou para trás, a pessoa muda de dia para dia. Como seus familiares também mudam, toda vez que encontra um deles, ambos são diferentes. Enfim, cada procedimento é de certo modo único. Murray e Cochrane, 1953. Aqui, ó, processos inconscientes. Murray foi um dos primeiros entre os psicólogos acadêmicos a aceitar o insidioso e penetrante papel dos determinantes inconscientes do comportamento. Como observamos anteriormente em sua primeira e grande afirmação teórica, ele deixou claro que nem todos os processos reinantes apresentam correlatos conscientes. Há certas tendências que influenciam o comportamento de que o indivíduo não se apercebe, mas o que é mais importante é que algumas dessas tendências são habilmente defendidas contra a consciência ou delas banidas. Portanto, Murray, além de aceitar o papel dos determinantes inconscientes do comportamento, reconhece a operação dos mecanismos psicanalíticos de repressão e resistência. Aí o processo de socialização. Murray procurou, né, provar que a personalidade é um compromisso entre os próprios impulsos do indivíduo e as exigências e interesses dos outros. Você luta, né, o seu eu, seu individual, luta, você é uma luta, você com o outro. Entendeu? Dos seus interesses com o outro. Muitas vezes você se deixa levar. Você, dependendo da sua personalidade, dependendo de como você se estruturou, como isso vai te afetar, né? O contato com o outro. O movimento é o seu interesse, é o seu percurso. Mas você vai se chocar com o interesse alheio. Ó, as exigências são representadas coletivamente pelas instituições e padrões culturais nos quais o indivíduo está envolvido. Chama-se socialização o processo pelo qual os impulsos individuais são envolvidos por essas forças. Os conflitos entre o indivíduo e os padrões de seu meio social são resolvidos via de regra pela adaptação do indivíduo. Quer dizer, eu me adapto. Eu não queria, mas, né? Apenas indivíduos excepcionais poderão ocasionalmente produzir mudanças nos padrões culturais, suavizando o conflito entre esses padrões e seu próprio impulso. O processo de socialização começa no berço e continua pela vida afora. Entre outras coisas, eis o que deve ser aprendido: o poder para inibir ou moderar a expressão de necessidade inaceitáveis,
a habilidade para transferir a catequese de um objeto proibido para um substituto aceitável, o uso habitual e automático de grande número de ações aprovadas, métodos, maneiras e atitudes emocionais, a habilidade para adaptar-se a programas de vida, fazer as coisas no tempo próprio, cumprir compromissos, etc. Murray e Clockhart 53. Tudo isso é necessário para que o indivíduo viva bem consigo mesmo e com seus semelhantes. Quer dizer, a partir do momento que eu não entro em atrito com o outro por conta de algo, né, eu não me torno uma persona não grata, pode dizer, né? Pelo meio, eu sou um cumpridor dos meus afazeres, das coisas que eu tenho a realizar, e eu não entro em choque com o outro, eu sou benquisto socialmente. Entendeu? Eu sou benquisto socialmente. Claro que tem o problema do outro. Isso aí eu tô falando eu. Tem o outro. O outro pode ser que ele não vá com a minha cara. Tal da empatia. Entendeu? E aí ele vai querer me destruir. Aí vai, né? Ó, isso significa que os pais, como as mais importantes figuras de autoridade, são os principais agentes no processo de socialização. A eficiência dos pais ao recompensarem as formas de comportamento aprovadas e punirem as condenadas determinará em grande parte o êxito do processo de desenvolvimento. Um importante componente do papel dos pais como elemento socializante é a eficiência com que eles desenvolvem uma relação de íntima afeição com a criança, de modo que as simples aprovações ou desaprovações possam servir como condições motivadoras significativas para controlar o comportamento infantil. Os pais são fortes. Se o pai é fraco, aí, meu filho fraco. Murray mostra que em relação ao indivíduo bem socializado, é legítimo falar-se em necessidade de desempenhar papel. Isso é, necessidade de ser membro de grupo ou grupos e ter neles um papel, uma posição definidos e aceitos. Portanto, a tendência do indivíduo para ajustar-se às normas de sua sociedade responde em parte a essa necessidade geral de pertencer a um grupo e dele participar ativamente. A socialização apresenta elementos negativos. Um indivíduo pode ser super socializado e, teoricamente, uma sociedade pode estar exposta a um processo de socialização que debilita em lugar de preparar para uma vida frutífera. Para Murray, o homem é fundamentalmente um animal e a socialização, na medida em que nega essa natureza biológica fundamental, pode destruir a espontaneidade e o vigor criadores que são essenciais aos mais importantes progressos humanos. Por exemplo, eu sempre costumo dizer que o Brasil é um destruidor de sonhos. O Estado brasileiro, ele é um destruidor de sonhos. Quer dizer, o indivíduo, ele tá com 20 anos de idade, cheio de gás, né? Realizar coisas, fazer. Aí, o que dá aqui? O que vai dar aqui pro indivíduo? O que os pais já vão incentivar desde cedo? Ser funcionário público. Entendeu? Ai, meu Deus do céu. O indivíduo, ele cheio de, né? Com 10 anos de idade, o pai já tá colocando na cabeça do indivíduo, do filho, que ele tem que ser funcionário público, que ele tem que ter um diploma. Que ele tem que ter um diploma, que ele tem que cuidar. Com 8 anos de idade, cara, tá. Ai, meu Deus do céu. Com 8 anos de idade, o caboclo já tá difícil, já tá com uma conversa de diploma. É muito, assim, eu rio pra não chorar. Pra não chorar, porque é muito triste, gente. É muito triste uma sociedade assim, cara. É muito triste, o indivíduo já nascer, os pais já estão colocando, o sujeito mal tá falando, já tá falando diploma. O indivíduo mal nasce, ele mal aprende as primeiras palavras, mamãe e papai, o pai já tá incutindo na ideia de que ele tem que ter um diploma, que ele tem que ser funcionário público. Isso é uma das coisas que mais me irrita nesse planeta, de criação de pai e mãe, entendeu? O caba tem um universo de coisas a realizar, gente. O meio aqui é um meio viciado. É um meio podre, que vai fazer um sujeito com 15 anos de idade estar fazendo vestibular para ter o diploma. Para ser um funcionário público, para passar depois o resto da vida reclamando no trabalho, porque não era isso que eu queria. Aí vai falar mal de casamento, vai falar mal da mulher, vai falar mal das pessoas que estão à volta. É um caba rancoroso. É um sujeito cuspindo rancor. É muito horrível isso. Isso é o meio da qual nós estamos integrados. Já falei isso N vezes aqui em vídeos aqui. Meu Deus. É isso que o Murray está dizendo, né? Ó,
os psicólogos não se mostram, assim, a socialização apresenta elementos negativos. O indivíduo pode ser super socializado e, teoricamente, uma sociedade pode estar exposta a um processo de socialização que debilita em lugar de preparar para uma vida frutífera. Para Murray, o homem é fundamentalmente um animal e a socialização, na medida em que nega essa natureza biológica fundamental, pode destruir a espontaneidade e o vigor criadores, que são essenciais aos mais importantes progressos humanos. Quer dizer, se o sujeito com 8 anos de idade já está pensando em diploma, cara, o que vai ser desse indivíduo quando ele tiver 50 anos de idade? É só isso que ele pensa na vida. Entendeu? Essa tristeza, né? Ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Até parar por aqui, sabe que tem mais algumas coisas aqui? Dá uma pesquisada. Vou falar um pouquinho do Moby Dick, né? Antes de concluir aqui. Que ele tem vários outros, né, caminhos aqui, mas o vídeo vai ter 2 horas. E hoje eu não vou fazer o vídeo sobre o Teorias da Personalidade do James Fadiman e Robert Fraser, sobre o Abraham, né? O Abraham Maslow. Mas vai ser um vídeo apêndice que eu vou complementar, né, que eu vou fazer a segunda parte desse vídeo, que senão o vídeo vai ter mais de 3 horas, beleza? Então eu vou dar aqui, ó, o significado de Moby Dick, que eu achei sensacional, que não dá para deixar de passar, né, ó. Um dos mais fascinantes e recentes aqui na época, né, investigações de Murray, intitulava-se In Nomine Diaboli, Murray, 1951, em que, sumariando os resultados de anos de cuidadoso estudo, ele apresenta uma interpretação psicológica do significado de Moby Dick, a novela de Melville. A interpretação baseia-se em uma combinação complexa de sofisma em teoria psicológica, conhecimento pormenorizado de Melville e sua obra e grande familiaridade com a novela Moby Dick. Logo no início desse trabalho, encontramos as restrições que um estudante de literatura faz aos métodos da psicologia. Aí o Murray falando, né? O psicólogo tem o hábito de demolir a estrutura de cada personalidade que estuda e mostrar em seguida o valor que a estrutura como tal possui. Além disso, por razões que não é preciso mencionar, os termos técnicos utilizados apresentam conotações depreciativas. Consequentemente, é difícil ao profissional hoje abrir a boca sem diminuir seu semelhante. Se um analista defrontasse com esse espécime tão louvado, mas desconhecido, o homem normal, ficaria mudo por falta de ideias apropriadas. Só se posso superar de algum modo os impedimentos dessa natureza é por causa de uma circunstância providencial. No processo de minhas experiências, Moby Dick antecedeu a psicologia, isto é, eu fui arrebatado pela rajada de Melville e sucumbido pelo seu espantoso dragão do mar antes de ter adquirido a formação acadêmica e as armas instrumentais da ciência, com os quais teria reduzido o grande fantasma a óleo de baleia. Faltando-me essas defesas, fui tragado. Em lugar de eu mudar o livro é que me mudou. Aqui, né? Vemos por essa passagem não apenas o profundo e permanente interesse de Murray por Moby Dick, mas também uma convicção sobre a natureza da teoria psicológica que ele sustenta há muito tempo. Com expressões convincentes, ele mostra que a teoria psicológica está no seu papel quando se preocupa com o pior do comportamento e, de certa forma, se perde quando se confronta com os aspectos positivos e criadores do comportamento. Por isso, a posição teórica de Murray tem dado mais ênfase aos aspectos positivos e autodeterminantes do comportamento do que a maior parte das outras teorias psicológicas. Murray também se ocupa da existência ou não de significado em Moby Dick. O artista pode ter criado a história simplesmente como uma vívida narrativa do mar, não havendo nela, portanto, significado consciente ou inconsciente. Murray rejeita esse ponto de vista, principalmente com base em deduções de Melville, segundo o qual ele escreveu o livro com o propósito definido de criar um significado subjacente. A maior parte desse trabalho é dedicado ao desenvolvimento e à documentação de várias hipóteses relacionadas com a significação dos tipos que aparecem na história. A primeira hipótese sustenta, em termos simples, que o capitão Ahab representa Satã ou o diabo e suas forças malignas. Em termos psicológicos, Ahab representa as forças malignas e primitivas do id. A hipótese é sustentada com o cuidado característico e com atenção ao detalhe em uma série de passagens. Eis um exemplo. Murray aqui, né? Não há dúvida de que a intenção de Melville era criar um Ahab, a imagem de Satã. Ele revelou a Hawthorne que seu livro havia sido cozinhado no fogo do inferno e batizado não em nome de Deus, mas do diabo. Ele deu ao herói trágico de seu livro o mesmo nome do rei do Velho Testamento que fez mais para provocar a ira do Senhor do que todos os reis que o antecederam. O acusador do rei Ahab, o profeta Elias, também ressurge para desempenhar seu papel original, embora brevemente no testamento de Melville. Ficamos sabendo que o capitão Ahab
é um eleito reprovado, um homem que espiritualmente está fora da cristandade. Ele é um poço de blasfêmia e provocação, de escárnio e zombaria contra os deuses, os quais aos seus olhos são jogadores de cricket e pugilistas. Diz que uma vez ele escarrou na taça santa sobre o altar da Igreja Católica. Jamais o vi ajoelhado, diz Stubb. Ele é uma anaconda de um homem velho. Seu sadismo autoafirmativo é a antítese da submissão masoquista pregada pelo padre Murray, 51. A segunda hipótese é de que Moby Dick é a antítese das forças desenfreadas do mal, o superego. A baleia representa não só as forças morais que operam dentro do indivíduo, mas também as instituições convencionais da sociedade de Melville. Em termos psicológicos, Ahab é capitão das disposições culturalmente reprimidas da natureza humana, o setor da personalidade que a psicanálise chama o id. Se é verdade, sua oponente, a baleia branca, não pode ser outra coisa senão a instituição interna responsável por essas repressões, isso é, o superego freudiano. Esta é a minha segunda hipótese. Moby Dick é realmente uma baleia que canta, que salta fora da água, que tem esguincho, uma baleia que, em virtude de sua brancura, seu enorme peso, sua beleza, e por causa de um ato instintivo que destruiu seu poder de atacar, recebeu a projeção da consciência presbiteriana do capitão Ahab, podendo, portanto, ser considerada a encarnação da concepção calvinista do Velho Testamento, de uma divindade amedrontadora e de seus estritos mandamentos, como também a ética puritana da América do século XIX e a sociedade que defendia essa ética. Mais especificamente, a baleia simboliza os pais zelosos, cujas exortações morais e correções tornavam as proibições tão rigorosas que um jovem sério dificilmente podia transpor os limites, exceto talvez no outro ambiente, entre alguns povos polinésios, tolerantes e benignos. A ênfase deveria ser posta sobre aquela muralha inconsciente de inibições que aprisionava as impulsivas paixões puritanas. Como pode o prisioneiro sair, exclama Ahab, senão saltando o muro? Para mim a baleia é uma muralha empurrada para perto de mim. Vejo nela uma força violenta com a misteriosa malignidade que a fortalece. Como símbolo da consciência da Nova Inglaterra, consciência sonora que salta fora d'água, clara, escura, invencível, que haveria de melhor do que uma baleia que canta, que salta fora d'água, clara, escura e invencível. Essas são as principais revelações da análise de Murray. Aí ele vai dar aqui, né, que se você tiver interesse, você pode buscar, né, o texto completo, né, buscar aí provavelmente em inglês, né, que você não vai encontrar isso talvez em português, você não vai achar em português. Beleza, gente? Eu falei um pouquinho, né? Eu falei um pouquinho da personalidade de Murray aqui, tem muita coisa aqui esse material. Como eu disse no princípio aqui, os dois autores, eles gostam bastante desse Murray, se possível eles deixariam o livro inteiro só para ele, né? É do Henry Murray, né? A personologia de Murray. Nós temos aqui nesse Sistemas e Teorias em Psicologia, esse catatal aqui também, ó, esse materialzinho aqui, que também fala também do Murray, né? Aqui vai dizer aqui, vai falar do nosso queridíssimo Murray, lá pela página 517, a teoria da pressão necessidade de Murray. Aí vai dar uma biografia dele. Se você tiver interesse, né, de buscar, talvez você não tenha essas teorias da personalidade, mas você vai ter esses sistemas e teorias em psicologia, esse material aqui, que provavelmente pode ser que tenha uma edição mais atualizada aí, vai saber, né? Que aí também tem falando aqui do Murray, né? Aqui vai dar um resumo também. Aqui ó, vai falar do C.S. Hall e Lindsay, né, em 70, ó, avaliar a teoria de Murray e suas pesquisas como estando fora de sintonia com os tempos. Vai dar aqui uma análise aqui, vai dar uma análise da psicologia em geral e vai falar também do nosso queridíssimo Murray. O próximo vídeo que eu vou mexer aqui, eu não vou dar nem prosseguimento no Teorias da Personalidade, esse aqui, tá vendo? Não vamos mexer com esse aqui. Eu vou dar uma geral que eu prometi, mas não vou poder cumprir, né? Eu prometi, eu falei que ia fazer, mas do Abraham Maslow, esse aqui, ó, esse bonitinho aqui, esse aqui, tá vendo? Do Abraham Maslow, eu vou dar uma parte, né, uma parte só sobre a psicologia da autoatualização por conta justamente do Murray. Por conta do Murray, eu interessei aqui de também fazer também esse a parte, né, para fazer uma comparação entre as duas teorias da personalidade, né, do Abraham Maslow e do Henry Murray. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscrevam no canal, comente, canal Paulo Garma 1970, que a gente está sempre aqui buscando alguma coisa que bem diferente do que tá rolando por aí, né, para você fazer sua massa crítica e você pensar, que é muito importante, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Hoje
a parte 4 do Teorias da Personalidade do C.S. Hall Lindsay sobre Henry Murray. Tranquilo? Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado.